Então, pessoal, nós vamos para a nossa primeira aula aí. Vamos falar de Revolução Pernambucana, que aconteceu em 1817. Mas para isso, nós vamos lembrar aí do contexto geral. Ou seja, o que ocasionou essa Revolução Pernambucana? Vamos voltar um pouquinho lá em 1808, com a vinda da família real para o Brasil. Nós vimos aí que essa vinda da família real, principalmente para o Rio de Janeiro, aconteceram diversas mudanças, né? Por quê? Porque a sede administrativa de Portugal foi transferida para o Rio. Então, algumas mudanças aconteceram, como a abertura dos portos às nações amigas, a construção do Banco do Brasil, a construção de prédios públicos, a construção do Jardim Botânico, enfim. Nós vimos também que Dom João, ele vai começar a beneficiar alguns portugueses no Brasil, que vieram junto com ele, oferecendo cargos administrativos, e também ele tinha que tirar dinheiro de algum lugar, como eu já havia falado com vocês em sala de aula lá atrás, né? Então, onde é que ele poderia tirar? Aumentando os impostos. Então, o que vai acontecer? Isso vai gerar um descontentamento, uma insatisfação, tanto das elites locais quanto das camadas populares, né? Então, em Recife, no ano de 1817, vai acontecer uma revolução ou um movimento chamado de Revolução Pernambucana de 1817. Quando estamos falando da Revolução Pernambucana de 1817, nós estamos falando de um movimento separatista, com caráter republicano. Lembram quando nós vimos a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana? Nós falamos também que eles eram movimentos separatistas e movimentos com caráter republicano. Só que eu quero que vocês entendam o seguinte: a diferença entre essas duas revoltas e a Revolução Pernambucana é que em Recife os líderes conseguiram realmente tomar o poder. Nós vamos estar falando disso profundamente, mas antes eu quero que vocês entendam as causas. Bom, a corte portuguesa chegando, eles organizaram uma série de mudanças na região. E uma delas, como que eu acabei de falar, a cobrança de impostos para poder manter o luxo dessa corte, né? E isso afetou tanto a elite, porque eles começaram a cobrar impostos do algodão, quanto as camadas populares, que também viviam em situações precárias. Então, nós vamos ter aí um movimento motivado pelas péssimas condições de vida das camadas populares. Nós vamos ter um movimento também que teve a participação do clero, isso é muito importante falar. Os padres participaram, inclusive essa revolta também ela é conhecida como Revolução dos Padres. Nós tivemos também um movimento liderado pela elite local, mas eu quero que vocês entendam o seguinte: tanto a elite quanto as camadas populares, eles tiveram que se unir para isso, mas a revolução ela tinha um cunho mais voltado para as elites locais. E a gente também não pode esquecer que teve uma forte influência do iluminismo. Quando estamos falando da Revolução Pernambucana, eu também quero que vocês entendam o seguinte: por ser um movimento de elite, né, eles não queriam a abolição da escravatura. Estamos falando também de participação de proprietários de escravos, né? Então eu quero que vocês entendam que as causas foram a nomeação de alguns portugueses, que isso incomodou a elite, para cargos militares, cargos administrativos, os impostos criados sobre a produção local, né? Lembrando que em Recife eles estavam atravessando por um período econômico bastante abalado, digamos assim, porque as produções estavam em queda na época. Um grande descontentamento das camadas populares, das classes mais baixas, devido à grande desigualdade social, né? E nós também podemos falar, como eu havia falado anteriormente, da influência do iluminismo. Quando os pernambucanos eles tomam poder, eles instauram um governo provisório. É importante que vocês saibam
que esse movimento, ele não ficou somente na conspiração, como aconteceu com a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana. Eles realmente tomaram o poder, eles instauraram um governo provisório, proclamaram a República em Pernambuco, né? E com isso, Recife teve uma série de mudanças. Uma delas foi a liberdade de imprensa, a extinção dos impostos que Dom João VI cobrava na época. Houve tolerância religiosa, porém, eu preciso falar que houve a manutenção do trabalho escravo. Ou seja, por ser uma revolta de elite, então o trabalho escravo ainda continuou sendo mantido. Alguns proprietários não queriam que acabasse, né? E essa revolta, ela influenciou Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. Os líderes, eles conseguiram expandir os ideais republicanos em algumas regiões do Nordeste. Porém, houve uma forte repressão da coroa portuguesa. O que vai acontecer? Dom João envia as tropas do Rio de Janeiro para Recife, manda fechar o porto de Recife. Um dos líderes mais se destacaram foi Domingos José Martins. Ele foi fuzilado. O padre João Ribeiro e Vigário Tenório também foram condenados à morte. Eles foram enforcados e teve suas mãos e cabeças decepadas e exposto em praça pública. Então, alguns outros participantes da revolta foram presos por anos, né? Então, eu quero que vocês entendam o seguinte: mesmo eles implantando por poucos meses um governo provisório, mesmo eles instaurando a república, eles foram fortemente reprimidos. Por quê? Primeiramente, nós temos aqui um governo monárquico, né? Os moldes republicanos não eram aceitos ainda no Brasil. Então, nós ainda vamos ter uma forte repressão nesses ideais republicanos. Lembrando, a Revolução Pernambucana, ela foi inspirada também na independência dos Estados Unidos, foi inspirada também na Revolução francesa, nos ideais iluministas, mas eles não buscavam uma grande igualdade social, porque foi uma revolta liderada pela elite. Espero que tenha ficado claro para vocês, né? Eu quero que vocês guardem as principais características desse movimento, que por ser separatista, por ter um caráter republicano, não foi somente uma conspiração, eles chegaram realmente a tomar o poder, porém, durou pouco, né? Foi fortemente reprimido pelo governo. Um grande abraço para vocês e vamos que vamos! Gostou da aula de Revolução Pernambucana? Então vamos ver se vocês gostaram mesmo. Mas antes de eu lançar 3 perguntinhas para vocês, queria só fazer uma observação. Aqui está a imagem da bandeira de Pernambuco, atual, e foi totalmente inspirada na Revolução que aconteceu em 1817. Beleza? Vamos lá? Primeira pergunta: qual foi a verdadeira causa da Revolução Pernambucana? Segunda pergunta: a Revolução conseguiu atingir o seu objetivo? Terceira pergunta: como o movimento finalizou? Um grande beijo e conecte aí. História com a Vivi. Um beijo!